editada, tá? Então, assim, se passa alguma coisa despercebida, vocês perdoem aí, tá? Mas, tá, e tentei ajeitar aqui, fazer outro local, mais, né, iluminar tudinho, mas assim, como foi uma correria muito grande esses dias, semana que vem eu vou estar viajando, aí realmente correria para mim, tá? Mas agradecer a vocês aqui, né, agradecer ao Torres aí a oportunidade, ao Rodrigo Torres pela oportunidade, né, também tive a oportunidade de fazer o treinamento com ele, né, aprender um pouco mais, porque assim, a gente sempre tem que estar aprendendo, eu gosto de aprender, né, e assim, a gente tem que ter em mente que ninguém sabe tudo, né, na verdade, então a gente sempre tem algo a aprender um pouco mais, tá? E hoje eu queria trazer para vocês um pouquinho da minha experiência que eu tenho feito, né, trabalhado nesses últimos anos, utilizando o Elastic Security para operações de segurança, tá? Seja em tratativas do SOC, seja na parte de algo específico, como Threat Hunt, né, Incident Response, tá bom? E para a gente poder entender que o Elastic ele vai muito mais do que um agregado de logs, né? Então, eu tenho, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de palestrar em outros locais também. E, por exemplo, estava no DevOps Day de Fortaleza ano passado. Então, o pessoal conhecia Elastic, mas achava que era só para guardar logs. E aí a gente fez né, quebrou essa cultura que estava na mente do Esse pessoal e paradigma, né? esse paradigma Então, a gente mostrou lá como é que né, também se poderia utilizar tanto para a parte de observability como a parte de security, né? E o search, que é o motor, né? Que é o cerne, né? A Elastic nasceu com esse propósito, né? Então, por que não utilizar a busca, né, para a gente poder trazer para dentro da ferramenta da stack, logs, métricas, traces, né? NetFlow, e com isso a gente conseguir correlacionar e trazer, né, mais um contexto, seja para a parte de uma análise de performance, né, de uma aplicação, seja para proteção mesmo da parte de Bom. segurança. Ó, Wagner, deixa eu só abrir mais um parênteses aqui, tá? Certo. É, é, eu acabei apresentando o Wagner, né? Mas assim, turma, a gente, a ideia nossa é fomentar sempre, trazer sempre esses especialistas para cá, né? Para que vocês possam ter o contato, né, com eles e trocar ideias e, claro, né, desdobrar ali talvez num treinamento, numa consultoria, né? O Wagner, né, ele se tornou um amigo nosso aqui do trabalho. O Wagner tem todo um processo ali de consultoria também, de atendimento, trabalha numa empresa especializada em segurança, né? E a Tornes, né, que é a empresa, que é no caso a minha empresa, ela também ministra os treinamentos, né, de Elastic Stack, e vocês vão ver constantemente aqui do meu lado, aqui, né, justamente o nosso Black Friday ali, né, depois eu vou explicar com mais detalhes, depois que o Wagner concluir, tiver tudo certinho, né, então a gente vai procurar sempre trazer essa galera, né, gente boa, especialista, realmente que tem conhecimento, igual no caso do Wagner, para fomentar aqui com vocês esse conhecimento, tá? Wagner, desculpa, acabei passando e também não estava gravando, tá? Eu pus para gravar agora para a gente garantir que aqueles que não puderam assistir também passem a assistir agora, né? Então, para aquela galera que chegou agora, nós estamos fazendo uma live aqui com o mestre na segurança, que é o Wagner, né? Para registrar aqui na nossa gravação, tá? E é focado no Elastic Security for CA, né? Aqui, que ele vai desdobrar com vocês aqui, desmistificar uma série de opções que vocês podem trabalhar com o Wagner aqui, tá bom? Tá registrado, Wagner, agora a palavra é sua, meu amigo. Manda a ficha aí. Simbora, né, pessoal? Então vamos lá. Vou aqui compartilhar minha tela. Vou tirar aqui só a minha fotinha aqui, só para reduzir a banda aqui, para não muita banda, não ficar atrapalhando vocês aí. Agora deixa eu ver aqui como é que compartilha. Acho que é aqui, né? Cadê? Seleção tela, tela inteira. Aqui. Pronto. Consegue ver, né, minha apresentação? Sim, perfeito. Vou colocar aquela tela cheia para a gente poder trabalhar. Então, não consigo ver se vocês perguntarem alguma coisa, mas deixa eu só arrastar isso Ó, aqui. geralmente nas lives eu deixo aberto o microfone, quem quiser fazer uma pergunta, só levanta a mãozinha ali, só por uma questão de ordem, tá?
Uhum. E aí a gente vai pegando pela lista ali de ordem, o Wagner vai respondendo as perguntas, tá? Pronto. Eu acho que eu não consigo ver quando levanta a mão, né? Porque eu tô Não, em mas eu travado aqui. Avisa, né? te aviso aqui, fica tranquilo. Pronto, beleza. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, boa noite. Obrigado a todos pela presença de vocês aqui. E a gente vai conversar um pouquinho, né? Vou trazer um overview, porque é muita informação, na verdade, né? Sobre o Elastic Security, como você trabalha com o Elastic na parte de segurança, tá? Eu tenho um blog também, né? Além do treinamento que eu vou mostrar, vou trazer para vocês, que eu fiz recentemente. Eu tenho um blog que ele tem, assim, eu acredito que seja para mais de 100 artigos com casos de uso, né? Como é que você utiliza o Elastic Security para Threat Hunt, por exemplo, Incident Response, tá? Então, daqui a pouco eu posso terminar a live aqui, eu posso Isso, coloca colocar o pra link gente o link para lá, vocês. viu, Wagner? Pronto. Aí, o que acontece? A ideia surgiu justamente isso, porque quando eu comecei não tinha nada em português, assim, que eu digo nada em português assim, de forma específica para segurança. Tinha pinceladas, né, informações assim um pouco mais soltas e tinha coisas em inglês, mas assim era um pouco mais antigo, tá? Então tinha eu encontrei muito problema na verdade para poder entender como é que funcionaria essa mecânica, né? Porque uma coisa é você ter a ferramenta, outra coisa é você trazer o seu dia a dia para dentro da ferramenta, né? Então, assim, eu consegui, durante, nesse período, faz o quê? Desde 2021, né? Eu trabalhado com o Elastic. Então, desde 2021 que eu fui participando do Elastic, das premiações do Elastic, e eu consegui aí, né, ter bastante material para consulta, tanto minha quanto da própria comunidade Elastic, né? Então, me apresentando aqui, né, rapidamente, né, meu nome é Wagner Souza, sou analista de segurança, trabalho numa empresa situada no Porto Digital, aqui em Recife, né, que é uma área exclusiva para empresas, né, desse segmento, tanto de segurança quanto da parte de desenvolvimento, aí a gente chama de Porto Digital. Então, lá, o pessoal fomenta bastante ideias lá. E tem aqui meu LinkedIn, se você quiser também trocar uma ideia comigo, tá? É só você me procurar lá. Até botei o nome aqui, Elastic Contributor Gold, né? Tá? Depois eu corro isso aí. Mas, enfim, isso aqui é a premiação que todo ano tem. A Elastic, ela distribui para uma premiação para as pessoas. Por exemplo, Val, se você quer fazer uma prova, o dólar está muito caro se eu não me engano, são US$ 400, ou são US$ 500 agora, a prova. Certificação é. A certificação, né? Parece que é Isso, US$ 500, né? Então, assim, isso. uma lapada muito grande, né, para você tirar assim do bolso. Então, você consegue voucher, né? Se não me engano, a partir do prata, na colocação de prata, você consegue já receber voucher para poder fazer a certificação, tá? Então, eu venho participando aí desde 2021, mas nos últimos 2 anos eu fui o contributo Golden, né? Da América, do continente daqui da América, né? Muito bom. Então, vamos lá. Elastic Security for SIEM, né? Então, como é que eu posso utilizar a solução da Elastic para as operações de segurança, que a gente chama de SOC, hoje, né, que é bem comum, então, é bem diferente do NOC, que é voltado mais para a parte de infraestrutura, de redes, e o SOC, que é o foco, né, em segurança. Tá? Então, como é que eu posso utilizar isso? Bem como conformidades com leis e normas de proteção de dados. Então, hoje, a gente tem um desafio muito grande. Quem trabalha na área de cibersegurança, na área de segurança, tem esse desafio muito grande, porque proteger dados, seja ele da empresa, né, do negócio que a empresa tem, então, proteger de ameaças, que ameaças são essas? A gente vai ver daqui a pouco, os tipos, evoluções, e também manter conformidade, né, e compliance com o LGPD, né, por exemplo, aqui no Brasil, na Europa, GPDR, né, então são leis que tem aí que tratam especificamente da proteção do dado da pessoa, né, então você tem da empresa, que é o negócio, e da pessoa, do titular, né, com a palavra correta seria essa, do titular, né, então a pessoa que está preenchendo o formulário, então colocou lá os seus dados, você precisa garantir que aqueles dados lá estejam protegidos, não seja vazado e nem utilizado de maneira, né, imprópria, tá bom? Então, esse é um pouco do desafio que nós temos hoje de segurança e como é que a gente pode trabalhar utilizando a solução da Elástica. Eu não sei se vocês, quem está aqui hoje na live, já trabalha com Elastic Security ou trabalha com alguma ferramenta de SIEM, mas especificamente com Elastic Security, tá? Se quantos de vocês já trabalham ou já experimentaram, né? Avaliaram e tal, e puderam
experimentar nessa ferramenta. Sim, eu, em tese, já estou fazendo alguns casos e já instalei, já implementei a integração, já vi, usei alguns artefatos aí para fazer o teste e o security capturou. Certo. Na verdade, essa palestra aqui é mais para agregar outros conhecimentos também. Mas eu Sim, já tenho mexido na ferramenta. que E bom. peguei seu Massa. curso também, já estou fazendo seu curso também, Muito bom, pela plataforma do Udemy. Ah, massa. muito bom. Valeu. Massa. Então, vamos lá, né? Dar uma adiantada aqui. Temos a nossa agenda hoje, né? Que a gente vai ver, fazer um overviewzinho, vai ter um demo. Também vou deixar uma parte para as nossas perguntas, tá? Então, a gente vai começar com os nossos desafios que nós temos, na parte de segurança, a evolução das ameaças, as leis e normas que se tem hoje no Brasil, que uma empresa precisa se adequar, né? Estar em conformidade, sobre o SIM e como é que a solução da Elastic, né, essa stack dela consegue se integrar e trazer também uma celeridade para as operações de segurança. Aí depois eu vou trazer uma demo mostrando como de fato é a parte do SIM, da própria Elastic, o que ele coleta, né, o que ele pode obter de informações lá, tá? Então, ó, primeiro, a gente tem que começar pelos desafios, tem que entender o contexto, o cenário de cibersegurança hoje em dia. Então, todo profissional de segurança da informação, ele tem pelo menos esses dois desafios aí, né, pela frente, que é a transformação digital, né, que é a quantidade de dados que é produzida diariamente, né, que é uma quantidade muito grande. Então, hoje em dia, antigamente você tinha o quê? Tinha uma máquina, só, uma ou duas máquinas, escritório, e um servidorzinho, né? Capenga lá e tal. Mas hoje em dia você tem, por exemplo, a empresa utiliza celulares, e talvez a empresa ela tenha aquela cultura, né? IoT, né? Que você mesmo vai trazer a sua máquina da empresa, ela vai colocar uma camada de proteção lá para que todo o ambiente fique seguro. Ou, como aconteceu na pandemia, né, que todo mundo precisou ficar remoto, então, assim, se abriram muitas brechas. E com isso também houve a produção de dados, né? Então, segundo estimativa, até 2025, ou seja, ano que vem, né? A produção de dados aí por dia, né, vai chegar a quantidade exorbitante aí, né? De exabytes aí, 463 exabytes. Do outro lado, eu tenho essa quantidade todinha de dados produzido diariamente no mundo todo. Eu tenho uma galera lá especializada trabalhando para quê? Para ter posse desses dados. E com esses dados ele vai fazer diversos tipos de coisas. Ele pode, por exemplo, pegar um dado de uma empresa, informações, né, privilegiadas, estratégicas dessa empresa, e vem para outra empresa que está ali está no mesmo segmento que essa empresa, que é a sua empresa que você está trabalhando. Ou O, o famoso ransomware, né? Capturar aqueles seus dados o, e vender. o Wagner, eu queria só abrir um parênteses nesse ponto aí que você falou. A gente acha que isso não é real, né, que não acontece com a gente, mas eu trabalho para uma empresa, assim, presto serviço para ela, que aconteceu exatamente isso que você falou, roubo de informação. Isso. E como é que foi que aconteceu? Só bem rapidamente assim, né? Um funcionário saiu e a secretária passava dados de contratos, valores, essas coisas para essa pessoa, através do computador da empresa via WhatsApp. Olha aí. Não, e foi sério, o negócio foi sério, porque assim, vou dar um exemplo, o cara fazia um orçamento lá para um cliente, e também era interessante para esse cara que estava na outra empresa, e ele ia lá e cobria. Olha para Entendi. você ver a situação, né? Isso foi real, tá? Isso a gente pegou e a gente viu essa situação. Exatamente. Então, você vê aí um exemplo que, por exemplo, se ele tivesse soluções de monitoramento e de proteção de LP, né, que é a questão de vazamento de dados, poderia tentar conseguir obter essas informações mais rápido, né, detectar esse vazamento mais rápido. Tá? Então, é uma preocupação. Até o pessoal brinca assim, mas utiliza mídia, né, social na empresa é proibido e tal, tem uma política lá, a gente tem que ter a consciência
o seguinte, porque hoje, qualquer brecha que a gente der é um vetor de ataque, certo? É um vetor assim. Então, tomar muito cuidado com isso. WhatsApp, Telegram, enfim, essas redes, né, que você tem aí, porque através de um link você abre toda a porta para sua empresa. Aí a gente vai ver daqui a pouco quem são essas pessoas que estão por trás disso, né? Então, veja aí que é bem lucrativo, né? Então, até também 2025, 10,5 trilhões, né? Serão ganhos, né? Por essas pessoas, né? Por essas equipes que trabalham para roubo de dados, né? Então, essa transação, né? Essa movimentação de cybercriminosos. Aí vai aumentando 15% a cada ano, né? Então, observe o seguinte: como foi que as ameaças ela evoluiu? Da seguinte forma: hoje nós temos uma sigla muito interessante chamada APT, tá? Advanced Persistent Threats. O que seria isso? São grupos especializados, tá? Focados em um segmento. Exemplo, a minha empresa ela atua no setor financeiro. Então, existe um grupo APT específico para atuar no grupo financeiro, tá? Então, vai ter pessoas especializadas, por exemplo, em engenharia social, criptografia, conhecimento em aplicações web, enfim, vai ter uma equipe focada para a área de finanças. Então, por isso que é muito importante você tomar cuidado quando você compartilha, por exemplo, uma tela. Estou ali numa live numa empresa, ou senão você, eita, vou bater uma foto aqui na empresa, bateu a foto lá do seu sistema. Aparentemente, não é nada. Para você, talvez, não é nada. Mas esses grupos, ele tem o que ele chama de operações. Tá? Ele tem uma meta, tá? E tem um alvo. Então, quanto mais informações ele capturar daquele alvo, melhor para ele. Então, se você bateu o print lá, ele observou e identificou qual software que você utiliza, já é um vetor de ataque. Por quê? Talvez ele não consiga diretamente atingir você, chegar até você. Mas o teu fornecedor, ele pode chegar do teu fornecedor e do teu fornecedor pular para você. Tá? Tem uma série muito interessante chamada Mr. Robot. Então, assim, ele fala muito sobre isso, né? Sobre essas táticas, que ele chama de táticas, técnicas e procedimentos, que esses grupos usam, tá? Então, ouviu falar nessa siglazinha, APT, são grupos avançados que o foco deles é manter a persistência, porque mesmo se você desligar um servidor, ou uma máquina, qualquer outra coisa, mas ele vai manter essa persistência de alguma forma, quando você ligar, tá? Ou vai se manter oculto dentro da rede, sem você perceber. Vai passar um tempo lá, depois ele vai começar a filtrar seus dados e vai chantagear você, né? Que é o ransom. Então ele vai cobrar você um resgate. Então observe aqui que desde 1989 até agora, a evolução dos malwares que a gente tem, né? Hoje a gente tem um malware muito poderoso que é o ransomware, né? Que é utilizado dessa forma. Então ele começou com um vírus simples, por exemplo, formatar um HD, reiniciar uma máquina, e ele vai se expandindo, né, por sistemas operacionais. Então, antigamente o pessoal dizia muito, né, eu uso o Linux porque é mais seguro que o Windows. O Windows né, cheio de falhas, mas perceba que hoje a atuação dos malwares que existem, então, independentemente se você utiliza Windows, Mac, Linux, enfim, a plataforma que você utilizar, o atacante, ele vai estudar aquela plataforma e vai procurar uma vulnerabilidade. Agora mesmo, eu até postei no meu LinkedIn, tem uma vulnerabilidade em um serviço do Ubuntu, se eu não me engano. Ubuntu. Acho que é um serviço de rede. Então, perceba, na verdade, foram 5 vulnerabilidades que surgiram. Então, assim, a ideia é você se manter seguro, né, que a gente chama, fazer o hardware, né, tirar aquilo que você não vai usar ali para poder evitar esses vetores de ataque. Tá? Então, aqui nós temos toda a evolução. Então, perceba como é complicado o trabalho de manter seguro o ambiente e manter seguro também os dados, seja corporativo ou seja pessoal. Bom, com isso, nós temos, as empresas agora, elas têm que se ligar também nessa questão da proteção dos dados.
Por quê? Porque antigamente o pessoal pegava que você via muito, né? Até hoje você ainda vê, mas não é tanta frequência. Mas, se não me engano, o pessoal chamava de mailing, né? O pessoal que trabalhava na parte do setor de telemarketing comprava um mailing, sei lá, de uma revista, por exemplo, a revista Veja, Época. Eles vendiam. Então, lá estava o contato do pessoal, tal, informações de onde é que morava, tudinho. E o pessoal ele ligava para cobrar, vender cartão de crédito, por exemplo. Eu vi muito isso que eu trabalhei também nesse segmento. Mas hoje nós temos a LGPD. Só que a LGPD ela tem dois parágrafos lá, dois artigos, na verdade, que é o 37 e o 46, que ele chama a atenção, pontuando que a empresa que manipula um dado de um titular, por exemplo, ela deve garantir a segurança administrativa, né, ou aplicar, né, medidas de segurança técnicas e administrativas. Mas ela não diz como tem que ser feito. Ela só diz que você precisa fazer para garantir isso aí. Tá? Então, assim, aí é que vai também uma outra parte outros profissionais da área de segurança, justamente procurar, por exemplo, frameworks que se adequem, que consiga trazer essas medidas técnicas, né, para poder proteger o ambiente e os dados que esse ambiente possui, tá? Além disso, nós temos o Marco Civil hoje, eu acho que o pessoal não fala tanto, né, bem mais antigo, né, mas o Marco Civil, por exemplo, que é um provedor de serviço, né, seja ele de aplicação, a internet, ou mesmo de um provedor mesmo, que ele vai te fornecer um link, ele precisa manter informações, os registros de acesso. Por quê? Imagina que você tá utilizando, por exemplo, um acesso em uma rede e você comete um crime. Então, a polícia ela vai chegar até você, né? Você é o provedor, chega até você e diz assim, ó, eu peguei tal hora, foi isso aqui, essa informação aqui, nesse horário, esse IP e essa porta. Quem é que estava usando aquilo ali? Então, se o provedor de acesso ele não tiver um local que armazene esses dados, esses registros, como é que ele vai provar? Porque senão a culpa cai para ele. Tá? Então, ele vai ter que responder criminalmente. Então, veja o problema que tem aí. Então, é preciso também, percebo que aí você já vê novamente, a gente vê com aquela questão dos dados, né? Então, sempre a gente vai e volta e a gente sempre tem a questão dos dados, né? Do que proteger, de como proteger. Mas também a lei não fala como você deve fazer isso. Ela diz apenas que você tem que manter esses registros, né? E mostra aqui o prazo, né? Pelo menos de 1 ano, de 6 meses a 1 ano. E aqui nós temos o seguinte, ó. Eu falei sobre a LGPD e falei sobre o Marco Civil. Então, nenhuma das duas leis aí, elas mostram como é que você deve proteger. Bom, você pode utilizar algumas formas, algumas táticas, por exemplo, você pode usar o NIST, que tem documentações específicas de como você deve proteger dados, né, mas que é voltado mais para uma outra região, né? E você tem a ISO 27001 para a Europa, que é muito utilizada na Europa, e que muitas empresas hoje no Brasil estão se certificando. Então, você tem a ISO 27001, que é para certificar empresas, ou nessa empresa, ela vai desenvolver um que chama de SGSI, que é o Sistema de Gestão de Segurança da Informação, tá? Então, ela vai desenvolver esse sistema, porque com esses sistemas, ele vai elaborar, por exemplo, os controles referentes aos processos, à tecnologia e até a parte física também. Quando a gente fala em medidas físicas, por exemplo, você botar uma grade, é uma medida física que você tem, um muro, levantar mais um muro, por exemplo. Então, a ISO 27001, ela vai certificar, ela vai ter alguns requisitos que a empresa precisa ter de segurança e o sistema também, a segurança, e vai certificar a empresa. Então, muitas empresas que têm essa certificação, inclusive a empresa que eu trabalho, ela possui a certificação, como ela apoia também processos de certificação. Mas aqui eu coloquei a ISO 27002. Por que eu coloquei a 27002? Porque a 27002 é o anexo A da 27001, ou seja, existem medidas administrativas, medidas técnicas, né, tecnologias em si, e a física. E onde é que eu encontro essas informações de quais as boas práticas na ISO 27002? Então, na 27002, no tocante a registro de logs que a gente tem, ela traz essas informações aqui, né, de como é que a gente deve
O que, na verdade, como não, mas o que a gente deve coletar na hora que a gente tem uma ferramenta para isso. Então, eu tenho meu SIEM, eu tenho um local onde eu vou guardar meus logs, mas o que é interessante? Então, ele vai dizer aqui, então é interessante, atividades, né, sessões, falhas, tá? Outros eventos relevantes. Se você explanar um pouco mais, a ISO 27012, ela vai trazer que você precisa também trazer a parte de correlacionamento de eventos, que a gente vai falar também na live de hoje, entendeu? Então, ela vai mostrar como você, o que você, na verdade, as boas práticas que você deve fazer. Então, na sua ferramenta que você tem, você vai ver se a tua ferramenta consegue atender a essas boas práticas. Tá? Então, a gente utiliza muito a ISO 27002. Então, temos LGPD, temos o Marco Civil. Então, a empresa precisa se adequar a essas leis. A gente utiliza, por exemplo, a ISO 27001 junto com o seu anexo A, entre outras normas da família 27000, que é a parte de segurança da ISO. Pronto. E por falar de CIEM, tá? Talvez CIEM seja uma ferramenta um pouco assim desconhecida para muitos. Por que eu falo isso? Porque eu já vi, né, em algumas palestras empresas que ainda não possuem uma ferramenta de CIEM. Por quê? Talvez seja um pouco cara para aquela empresa manter essa ferramenta, né, sim, em sua empresa, em sua área lá, seja muito cara, tal, mas ela é de extrema, né, na verdade, muito útil, tá, no tocante ao monitoramento e detecção de malwares, né, que a gente tem, atividades maliciosas, né, ameaças em si. Então, o que é que ele faz? É junção de duas palavras, né, sim e sem, né, e que ao pé da letra, né, resumindo, é uma ferramenta que ela vai coletar logs específicos de segurança. Por que eu estou falando logs específicos de segurança? Porque você tem logs de diversos ativos, como está a figura aqui, né? Então, o CIEM está posicionado numa área bem estratégica, né, na arquitetura, na infraestrutura da empresa. Só que, imagina, é interessante eu coletar logs de um firewall de borda, desculpa, de um roteador de borda? Talvez não. Para o meu CIEM, talvez eu possa pegar esses logs e colocar no outro local. Por quê? Porque a quantidade de informação que vem ali talvez é tão grande e não vai trazer contexto para mim. Vai ser muita coisa. Um firewall um roteador de borda. Mas depois do meu roteador tem um firewall. É interessante? É interessante o que você tem. Por quê? Porque ele vai ter informações de segurança. Que informações são essas? Conexões. Você vai ter, né? Entrada e saída, mas específicas. Como assim? Imagina que teu firewall ele está conectado no teu AD. Então, antes dele liberar teu acesso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma autenticação lá no teu AD para saber se o teu usuário existe. Depois, ele vai tentar observar em qual grupo que ele está para poder liberar acesso e nesse grupo específico, quais são os sites que eu posso, né, abrir na minha máquina. Então, assim, veja que você vai ter todo, né, esse esquema aí. E essas informações é importante, porque da minha máquina aqui, estou tentando acessar o que a gente chama de comando e controle, por exemplo, na minha máquina, sem eu saber. O que seria isso, comando e controle? É uma conexão remota, onde esse grupo, né, tem acesso à minha máquina sem precisar usar senha. E ele fica controlando a minha máquina. Ele pode tirar print da minha máquina, ele pode tirar dados da minha máquina, entendeu? E essa conexão pode passar, talvez, por uma regra lá do Firewall, ou vai passar, por exemplo. Então, imagina que na minha empresa eu tenho uma política, né? Eu criei lá uma norma, uma política para segurança, dizendo que todas as conexões de DNS elas vão diretamente para o meu servidor local de DNS para depois ir para fora, tá? Mas aí, por exemplo, eu coloco o IP do Google, ou seja, ele está bypassando uma regra, entendeu? Então, eu preciso ter acesso a essas informações. Talvez não consiga pegar no Firewall essa conexão, mas eu consigo pegar lá no AD. Por quê? Porque o Firewall vai lá no AD perguntar informações e o AD também consegue gravar informações, tá bom? Seja ela de DNS, resolução do nome, ou de acesso, tá bom? Então, o CIEM vai ser muito importante para o relacionamento de eventos de segurança. Então, por isso que é importante você ter em mente, primeiro, quais são as joias da coroa, ou seja, o que eu vou proteger primeiro,
os meus ativos mais críticos são esses. Desses ativos críticos, eu preciso de todo aquele log que é produzido lá? Talvez não. Então, eu vou fazendo a poda. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui também como é possível você fazer isso. Tá? Então, você vai podando aquelas informações para poder trazer apenas aquilo que é útil, né, para o seu monitoramento, que vai fazer sentido. Então, basicamente, seria essa estrutura aqui. E como é que seria o fluxo para a ingestão de dados? Ou seja, trazer esses dados daqueles ativos mais importantes para esse meu correlacionamento. Então, eu tenho dois quadros aqui, tenho duas figuras, onde uma justamente é o fluxo, né, o passo a passo, né, a coleta, o armazenamento, a busca, né, correlação, e a saída, que é aquela visualização por meio de um dashboards, ou, né, é a forma mais em tabela que a gente pode ter dessas informações. Então, a gestão de dados pode ser feita trazendo ativos que contenham sistemas operacionais, serviços de cloud, container, entre outros, aplicações de Office 365, por exemplo. Então, essa massa de dados, a massa de dados que é coletada, ela vai ser armazenada em um local. Você pode utilizar para fazer busca, mas depois você vai fazer o colecionamento dessas informações, para que no final você tenha o seu contexto, que são essas informações, tá? A análise que é feita. Então, essa análise ela pode produzir um alerta. Então, o teu sim, ele pode produzir um alerta para você de uma regra que ele observou comportamentos anômalos, ou seja, comportamentos que é, não são comuns, né, naquele momento, tá certo? Você pode fazer o que a gente chama de threat hunt, você pode buscar algo que não tenha nas regras, nos alertas, tá certo? Você pode evidenciar, que a gente vai chamar de timeline, entre outras coisas, tá? Com tudo isso, com todos esses dados que estão chegando para dentro da sua ferramenta de um CIEM, tá? O CIEM, pessoal, a gente vai falar da Elastic aqui, mas a ideia é a mesma, tá? A ferramenta funciona da mesma forma, só vai mudar, né, consultas e tal, dashboards e por aí vai, e alguns recursos a mais. Então, observe o seguinte, quais são as capacidades que eu tenho de um CIEM? Eu tenho o seguinte, detecção, né, o monitoramento, eu posso responder, eu posso investigar, correlacionar. Como seria isso? Imagina que você vai monitorar os teus ativos importantes, o teu Fire, os teus ADs e um banco de dados que você tenha, uma aplicação web. E todos eles, e o teu Fire você pode correlacionar. Então, eventos de rede, eventos, né, de acesso e eventos da própria aplicação, que vai estar ocorrendo lá naquela aplicação, que ela vai estar gerando. Então, eu consigo correlacionar esses três eventos para saber, por exemplo, se alguém produziu um ataque de DDoS, né, de XSS, que é um ataque voltado para aplicações web, SQL injection, command injection. Por quê? Porque a aplicação vai produzir um log lá. E eu posso fazer esse correlacionamento. E eu posso fazer o enriquecimento. Então, a ferramenta vai trazer para você informações, por exemplo, de onde é que está vindo aquele IP. Tá? Tem um IP lá que fez uma requisição da China. Quem é o provedor daquele IP lá? Está fornecendo? Será que aquele IP ele estava envolvido em outros ataques, né, que a gente chama de Cyber Threat Intelligence? Aí você pode fazer a sua investigação. Você vai ter o Hunt e, por final, você também vai ter os alertas que são produzidos dentro da ferramenta do CIEM. Então, para a segurança, para o monitoramento de segurança, a ferramenta ideal é um CIEM. Ah, eu posso fazer isso com os Zabbix? Não. Tá? Você pode ter algumas coisinhas que você pode utilizar para te apoiar, mas você não consegue fazer tudo isso, porque é uma ferramenta exclusiva para essa finalidade, que é o monitoramento de segurança. E aí a gente vem trazendo agora todo esse contexto aí, né, para toda essa problemática, esse contexto de segurança, ameaças, né, APTs, e ter celeridade, tá? Então, uma ferramenta de SIEM, vocês viram lá que você vai coletar esses dados, vai armazenar, para quê? Para você fazer buscas, tá? Então, tem que ser algo rápido, porque um ataque ocorre agora, por exemplo, ocorrendo agora. Então, eu preciso ter celeridade, eu preciso tentar identificar o mais rápido possível para que ele não consiga terminar, né? Por exemplo, capturando os meus dados, filtrando, né? Ou seja, tirando os dados que estão na minha empresa e mandando para outro local, criptografando os meus dados, né? Para pedir resgate. Com isso, a gente traz a plataforma Elastic, porque a Elastic ela começou com busca, né? E foi adquirindo alguns produtos específicos, incluindo a parte de segurança,
e evoluiu, né, para algo não só de busca, mas parte de observability e de segurança, ou seja, monitoramento de aplicação, infraestrutura e a parte de segurança. Mas tudo isso aqui, todos os dados que eu trago de um ativo, eu quero utilizar, eu quero olhar para minha aplicação web, observability, beleza, mas veja, aquele mesmo dado que você está trazendo para monitorar a aplicação, na parte de segurança eu posso pegar aquele dado, correlacionar e talvez tentar identificar se está tendo um SQL injection, por exemplo, entendeu? Então eu posso trazer esses dados. Então, tudo é busca, né? E busca de forma rápida, né? Precisa para você trazer celeridade, né, na sua investigação. E aqui nós temos a stack, que eu chamo de stack para segurança, tá? Então você vai ter o Elastic formado, né, do Kibana, do Elasticsearch, do Fleet, né, e dos agentes de coleta, que pode ser o Elastic Agent ou os bits, tá? Então, esses bits e o agent, ele vai ser configurado em um host, por exemplo, ou ele vai estar posicionado numa rede para coletar informações dessa rede e vai enviar para o Elasticsearch. Com isso, você vai visualizar lá no seu Kibana, né, através de um gráfico, por exemplo, ou fazendo queries. Então, qual a extensão dos dados que eu posso trazer para dentro do Elastic? Eu digo assim, tudo que produz log. Né? Então, você consegue trazer para correlacionar. Logs de rede, para, eventos de rede também, você consegue trazer. Então, o que produz log, você consegue trazer e trazer contexto, né, para o seu monitoramento de segurança. Então, vai desde o sistema, né, próprio sistema, Windows, Linux, Mac, você está utilizando, ou as aplicações que estão alojadas no próprio sistema. Tá? Uma Apache da vida, por exemplo, um Office 365, um Exchange, sei lá, mudando de aplicação, Firewall, Fortinet, Checkpoint, enfim, existem integrações que vão potencializar os recursos, né, a coleta desses dados no Elastic Agent, tá? Por exemplo, para que você possa trazer todos esses dados, correlacionar e trazer contexto de segurança. Mas, nessa figura, ela tem algo interessante. Muitas pessoas desconheciam, quando eu conversava sobre Elastic, sobre a questão do CIEM, né? Só que hoje, a Elastic evoluiu e comprou algumas soluções, né? A parte de cibersegurança, né? O Endgame, por exemplo, e agora ela consegue, na sua stack, trazer o CIEM, né? Para monitoramento, detecção, e consegue trazer o EDR, né, que a gente também chama de XDR, né, o EDR, se você for utilizar no host, mas se você quiser escalonar para serviços em cloud, a gente chama de XDR, tá? Ou seja, ele vai estender. Então, você consegue colocar lá para proteção de... agora esqueci, os pods não. Os pods, né, de um Kubernetes da vida, container também, da estrutura de Docker, você consegue também proteger esse servidor, tá? Então, você tem essas funcionalidades agora, de endpoint e cloud protection também, além de você poder conseguir fazer uma análise na sua estrutura. Então, imagine que você está na plataforma AWS e você quer tirar um benchmark lá daquela plataforma para ver se aquela estrutura está de acordo com as suas práticas de segurança. Então, a Elastic desenvolveu esses recursos que você consegue ter uma postura de segurança, de cloud security, onde ele vai trazer todos esses insights, né? E sugerir também para vocês, fazer uma gestão de vulnerabilidade com foco em serviços de cloud, tá? Então, hoje nós temos, além do CIEM, você tem o XDR, né? Que é o EDR para endpoints ou soluções de cloud. Bom, pessoal, falei demais aqui, eu vou trazer para vocês aqui rapidamente, tá? E como eu falei para vocês, tem muita coisa mesmo aqui para poder utilizando a ferramenta do Elastic, mas eu queria trazer para vocês aqui uma visão, né, desmistificar, na verdade, aquela questão que eu falei no começo. Deixa eu só colocar aqui em tela cheia. Peraí, pessoal, rapidinho, que o piloto está dilatado aí, para ver, tá bronca. Rapidinho aqui, cadê? Agora. Então, veja, há um tempo atrás, né, saí eu acho que na versão 6, né, que aí você não tinha uma interface tão bonitona como essa, né, tantos recursos. Então, o pessoal ficava com a ideia de, não, o Elastic é só para guardar logs.
Não, você consegue trabalhar com CIEM, né? Ah, mas a versão, eu só consigo se for com a versão paga. Veja, existe a versão paga e existe a versão free, né? A licença. A versão free, para o uso do CIEM, você consegue fazer bastante coisas para uso de CIEM. Quando eu falo uso de CIEM, coleta dos dados, armazenamento e correlacionamento desses eventos, alertas, você tem. Quando você quer algo mais específico, né, mais avançado, né, você vai evoluindo, aí você vai precisar, por exemplo, machine learning, você vai precisar, né, integrações que vai ter com outras soluções, por exemplo, de ticket, você vai ter ferramentas de SOA ou outras ferramentas que você queira conectar, trazer para vocês, tá? Mas assim, você consegue trabalhar tranquilamente, tá? E outra coisa, o Elastic Agent, você consegue também colocar uma camada de proteção, você consegue proteger contra malwares, né? O malware protection, você tem ainda essa camada, você não tem contra ransomware, por exemplo, ataque de memória ou ataques mais específicos, tá? Aí você não consegue, teria que ser com a licença paga, mas a função básica de um CIEM para o monitoramento de segurança você consegue fazer tranquilamente, tá? Eu estou aqui com o deployment que foi criado para essa live aqui, tá? Então você observa que é a mesma coisa se você fazer a instalação on-premise, né? Localmente, você vai instalar os componentes, mas é interessante que você instale o Kibana, o Elasticsearch e o Fleet, né? Caso você queira utilizar o Elastic Agent, caso você vá utilizar os bits, só o Kibana e o Elasticsearch já é mais que o suficiente. Eu gosto do Elastic Agent por conta da facilidade, né, no gerenciamento e tal, é bem mais rápido do que utilizando os bits, tá bom? Mas vamos lá, então você tem aqui à disposição, tá, o seu painel, então você vai ter a parte de busca, analítica, a parte de dashboard que você vai criar, você pode criar os dashboards, mas já vem bastante coisa pronta, tá, dá para você trabalhar com bastante coisa que tem aqui, ou até customizar, né, os dashboards que já vem aqui. Mas nossa ideia é essa aqui, ó, trabalhar com a parte de segurança, tá? Então, essa aqui é a interface novíssima, né? Já estamos na versão 8.16.1, né? Já tem um patch para essa versão aqui. Então, aqui você tem o Elastic Security, e ele vai trazer uma parte introdutória, onde ele vai perguntar se você quer trazer seus dados, quais as fontes e tal, vai dizer que conecta-se com uma IA específica, né, do chat GPT, por exemplo, se você quiser conectar aqui, você consegue, claro que vai ter um custo, né, tem uma licença lá do chat GPT para você utilizar. Como é que você quer trazer seus dados? De onde é que vai trazer seus dados? Enfim, é a primeira, é o início, né, que você tem, que você vai agora fazer sua gestão dos dados. Essa parte a gente deixa de lado, tá? Por quê? Porque eu já trouxe alguns dados para ele, para poder analisar. Mas eu queria trazer para vocês aqui o seguinte, ó, que eu tinha falado para vocês. Então, perceba que hoje o Elastic, quando a gente fala de Elastic Security, a gente está falando de uma solução integrada de CIEM e XDR. Então, você percebe que aqui ele está trazendo, todos estão conseguindo ver, né? A tela, né? Essa parte aqui menorzinha, né? Se tiver ruim de ver, eu dou um zoom aqui para vocês, tá? Não, tá tranquilo aqui para mim, tá? Tranquilo, né? Pronto, beleza. Então, são essas dashboards aqui de que você vai fazer o gerenciamento da sua stack, tá? Da parte de segurança. Então, você pode trabalhar na parte de... eu quero trabalhar focado na parte de Cloud Security, DevSecOps. Tem aqui áreas específicas para isso, alertas específicos para isso. Eu quero trabalhar na camada de triagem do meu SOC, você tem a parte de alertas. Eu quero trabalhar na parte um pouco mais avançada, detecção e resposta. Aí você tem uma parte aqui que é de detecção e resposta também, tá? Kubernetes, enfim, é um mundo aqui de informações, tá? Na parte de overview, vou trazer para vocês aqui, que a gente comentou, tá? Imagina o seguinte, imagina que você tem lá, por exemplo, você precisa guardar seus dados, tá? Sua empresa precisa estar certificando lá na ISO 7001 ou PCI de SS, por exemplo, né, que é a parte de cartão de crédito, e precisa reter esses dados. O PCI ele informa que você tem que ter esses dados durante pelo menos um ano. Então, a gente sempre usa como boas práticas de 6 meses a um ano. Tá? Então, você consegue, esses dados são buscáveis. À medida que você tem espaço para fazer isso, né, para guardar esses dados, você consegue fazer buscas, né, mais antigas, né, em dados que estejam mais antigos, numa quantidade muito grande, tá certo? Você consegue fazer isso.
Aqui são os dados que foram trazidos de hoje, tá? Como é que eu sei que é de hoje? Aqui, ele está informando, né? No meu Data Peak que ele traz aqui, tá? Então, eu posso aqui, por exemplo, procurar, né, dados que estejam chegando aqui, sejam de alerta, trends, ou alguma coisa específica, num período específico, tá? Que eu tenho aqui para mim. Hoje eu estou trazendo de hoje, então vai trazer dessas últimas horas, que eu estou trazendo para vocês aqui, que eu fiz a gestão desses dados. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho os alertas que estão chegando, né? Atender os trends dos alertas que chegaram em um período específico. Então, eu coloco o ponteiro do mouse aqui, ele vai dar, num horário específico, quais foram os alertas que chegaram. O que tem antes é porque não havia nada, né? Que eu vou trazer para vocês aqui. Eu vou mostrar também que eu tenho alguns dados mais antigos, de 30 e 90 dias aqui, que eu trago, tá? Mas esse aqui foi o de hoje. Então, ele vai trazer aqui os alertas, baseado em que esses alertas? Esses alertas, se você observar os nomes que tem aqui, eles são baseados no framework MyTraTech, que aqui também tem uma matriz, também que você pode observar as regras que vêm com ele, né? Então, ele vai trabalhar na parte de as táticas, técnicas e procedimentos daqueles grupos que a gente falou lá no começo. Então, se um ataque, por exemplo, na loja Renner, um exemplo, aí alguém documentou aquele ataque ali, que a gente chama, né? Colocou os IOCs, por exemplo, que é os IPs que eles acham ali, URL, hash. Como é que foi feito? Chegou de tal forma, tal, teve um acesso inicial dessa forma, tal, e documenta. Então, essa regra, né? Esse detection rules que eles têm aqui, ele vai chegar para a gente observando essa tática, técnica e procedimento. Então, o que demete, que a gente chama, com essa tática, técnica e procedimento, ele vai alertar para a gente. Opa, possivelmente tem uma exfiltração de dados ali. Então, você vai ter que abrir o alerta lá, né, o documento e analisar. Por quê? Porque possa ser também um falso positivo, né, que também faz parte da triagem inicial de um SOC. Aqui você vai ter os eventos por completo. Todos os eventos que chegaram nessas últimas horas aí. E ele vai categorizar também esses eventos, tá? Aqui embaixo ele vai dizer de onde é que está vindo essa fonte desses eventos. Por exemplo, eu tenho endpoints aqui configurado, né, com a função de EDR, seja ele o Windows ou Linux, então ele vai trazer para mim essas informações, tá? Junto com esses dados que eu tenho, seja ele de um host ou da rede que está trazendo para mim, eu vou ter também a parte de inteligência. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que alguma coisa daqui de dentro, seja ele do host, dos eventos de host ou da rede, chegaram que tenha algo malicioso. O que seria esse algo malicioso? Poderia ser um arquivo. Alguém tentou baixar uma foto, mas essa foto, ela contém o que a gente chama de backdoor, que é um acesso que vai dar à tua máquina se você precisar usar a senha. Ou seja, de forma remota eu consigo acessar a tua máquina se pedir usar a senha. Tá lá. Já ganhou uma shell, que a gente chama, e consigo fazer comandos interativos. Então, essa foto que eu estou tentando baixar, ele foi reportado numa base de Cyber Threat Intelligence, ou seja, são pesquisadores de cibersegurança que vão detectar essas ameaças, né, e vão reportar, vão deixar publicamente. Então, eu consigo integrar o meu CIEM com uma ou mais bases, seja ela pública ou privada, ou seja, eu posso pagar uma base, e aí você vai ter bem mais, né, bem mais dados para poder correlacionar. As públicas que tem aqui é mais que suficiente, tá? Para uma operação pequena ou média. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esses dados que chegaram, vai correlacionar com essas bases que estão aqui, ó. E se por acaso um arquivo, como eu falei, aquela foto for maliciosa, lá na parte de alertas, deixa eu trazer aqui, alertas, ele vai disparar para você. Vai trazer todos esses alertas aqui, você vai fazer a triagem. Como é que eu posso fazer essa triagem, por exemplo? Você tem três painéis aqui, né, dividido. Então, você tem a parte da severidade, então você pode pegar alguém para, olha, o que for mais crítico aqui para o meu negócio. Tá, o que for mais crítico, mas é o que for mais crítico e o que tiver relacionado a algum ativo, sei lá, um servidor do AD. Então, o alerta que for alto, vindo de um servidor do AD, olha para ele, porque possa ser alguma escalação de privilégio, possa ser alguém tentando se conectar de um local remoto, uma credencial que foi vazada em algum canto. E aí, por aí você vai fazendo toda a sua triagem. Tá? Então, você pode escolher como é que você deve, como você vai tratar. Então, perceba que no meio, nessa coluna do meio, você tem a regra que for disparada, tá?
os hosts que estão envolvidos em um ou mais alertas desse aqui e a severidade desses alertas aqui para vocês. Deixa eu só baixar aqui para ficar melhor para ver. Eu vou dar só uma aumentada aqui, pessoal, um zoomzinho aqui, porque... zoom. Agora. Tá? Então, perceba o seguinte, ó. Aí você tem o potencial, credencial de acesso, via Windows, você teve uma conta que foi configurada como nunca expira. Deixa eu só separar aqui. Você faz o seguinte, esse aqui é um AD que eu criei, aí eu vou filtrar por ele, tá? Então eu vou clicar aqui no sinalzinho de mais, eu vou dizer o seguinte, eu estou aplicando um filtro aqui, perceba que tudo é busca para Elastic, né? Tem até uma barrinha aqui de busca em cima, tá? E tem um filtro que você aplica. Então veja como é interessante. Eu peguei um servidor do AD, configurei um Elastic Agent lá, e ele está trazendo os dados que eu preciso para poder analisar. E aqui eu consigo aplicar um filtro, porque eu tinha outros hosts ali, mas eu quero algo específico, eu quero só do meu AD. Tá? Então aqui eu tenho os alertas provenientes desse AD que eu tenho aqui. E o que é que ele trouxe para mim? Ó? 2 alertas interessantes. Ó. Uma conta que ela nunca expira e um usuário que foi adicionado a um grupo de privilégio alto. Entendeu? Então aqui você consegue fazer o monitoramento. As regras lá são separadas também. Vou até mostrar agora também para vocês. Daqui a pouco já eu mostro. Elas são separadas por categoria. Tá? Então, o Windows, Linux, né? TTP, né? Active Directory. Aí ele vai mostrar todas as regras pertinentes ao Active Directory. Aí eu vou lá e habilito. Por quê? Até isso é importante. As regras aqui você vai ter mais de 1000. Então você não vai habilitar todas. Por quê? Porque vai onerar os teus recursos, né? Deployment. Tá? Então você precisa ser crítico também nesse momento. Quais são as regras que eu vou ter para poder analisar? Tá bom? Para poder disparar, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu posso vir aqui, ó, numa dessas regras que foram disparadas, vai dizer o nome, o resumo que eu tenho aqui. Se eu clicar na parte de details, ele vai trazer aqui, né, um painelzinho para mim, lateral, vai mostrar a regra, né, que foi disparado, o horário que foi que aconteceu, a severidade, né, o risco associado a esse alerta, e ele vai trazer para mim um overview, algumas informações. Por exemplo, ele pode trazer um guia de investigação. Deixa eu ver se aqui tem um guia de investigação. Tem, ó. Aí te chama também de playbook, tá? Então ele vai disparar o alerta, vai ter um motivo porque esse alerta houve. E ele vai trazer também esse guide. Então você vai, por exemplo, o N1, ele pode ler esse guide e procurar fazer investigação e ver se na parte de table, né, porque aqui é só um overview, né? Os mais, né, os campos mais interessantes que ele vai mostrar para a gente. Mas na parte de table aqui, ele vai mostrar todos os campos que são formados, que formam esse documento, tá? Então, o Elasticsearch, ele vai guardar os documentos no formato JSON, vai fazer algo importante, você vai coletar, ele vai fazer a normalização, que é o parsing. O que seria isso? Então, imagina que você tem log de Firewall e log de Windows. São diferentes. Por mais que eles sigam, né, uma RFC, mas possa ser que alguma coisa mude. Por exemplo, IP de origem. Vamos supor que no Firewall está lá source.ip. No Windows ou Linux está lá SRIP. Veja que são campos que têm a mesma informação, que é um IP de origem, mas o nome é diferente. Então, o que é que o Elastic como esquema faz? Quando você vai coletar esses dados, antes de chegar lá, ele vai fazer esse passe, né? Vai fazer essa normalização para ficar tudo bonitinho, ficar tudo igual. Ou seja, quando chegar aqui no seu CIEM, o que era source.ip e src.ip vai ser source.ip, único, tá? É um campo único. Ah, mas o meu ativo que eu estou mandando é um pouco mais antigo e não tem integração para isso, não tem bits que ele faça essa normalização, né? Esse para o Elastic como esquema. Aí você vai ter que utilizar de outras estruturas, né? Para fazer isso aí. No caso, o Rodrigo aí, ele mostra lá no curso como você pode fazer esse passe, né? Que é importante também. Mas hoje, a Elastic ela evolui muito e, assim, muitas das soluções atuais que tem hoje, você consegue coletar
tranquilamente os logs, fazendo esse passe, né, de forma transparente, tá? Então, aqui você tem todos os campos que você vai analisando, não dá para a gente ler tudo, né, que é muita coisa. Veja que aqui embaixo também, ó, tem outras páginas desse documento, então você vai paginando e vai observando o que é bem mais, o que é interessante para a sua investigação, tá? E aqui eu venho, removo, tá, esse filtro. Eu quero trazer um aqui, deixa eu pegar esse endpoint que eu tenho aqui, ó, por exemplo, e aqui eu tenho o Analyzer, por exemplo. Perceba que ele vai trazer uns alertas, e dependendo do alerta, ele vai poder, dependendo do alerta e da integração. Então, essa integração aqui ela tem o Endpoint Security, tá? E ele também trouxe junto uma análise dos processos, tá? Ele vai remontar a cadeia dos processos envolvidos lá naquela tabela que a gente viu, né? O documento. Tá lá o documento. Isso daí é um grande barato, né, cara? Porque dá a visão de profundidade, né? Exato. De uma análise, de um ataque, né? Isso. Você bate o olho aí, você já consegue entender mais ou menos o que está acontecendo aí, tá? Todos os processos, as cadeias, né? Ele vai fazer esse remontar, né? Os processos lá para você poder entender, bater o olho e dizer, talvez isso aqui seja malicioso, eu preciso investigar, tá? Ou não, tá? Outra coisa, ó, perceba que nas ações que tem aqui, ó, de cada cubo desse, ele vai trazer também mais eventos. Ou seja, ele vai expandindo ainda mais. Você pode pegar um processo, por exemplo, o Explorer, é um processo legítimo, mas será que ele está associado a alguma outra coisa que não é legítimo? Então você pode expandir. Então ele está associado aqui, ó, a alertas, a eventos de rede, registro. Então perceba, não é só guardar logs. Porque se fosse guardar logs, você só ia ver essas informações específicas de só o texto. Aqui não, ele vai trazer, ele vai abranger. Então, vai trazer bibliotecas do Windows, né, DLLs, registros do Windows que você consegue também observar, tá? Eventos de rede, então tudo isso ele consegue correlacionar. Então, aqui ele está fazendo um correlacionamento. Ele está dizendo que esse processo, houveram todos esses, trouxeram com ele junto, né? Estão interligados com esses eventos aqui também, tá? Com essas informações, artefatos que você pode investigar. Então, aqui fica mais fácil. E aqui ele chama do Analyzer, tá? Deixa eu ver aqui. Tem um ataque que eu gerei aqui. Deixa eu ver se eu me lembro. Tá aqui, pronto. Ó, Malware Prevention. O que acontece? Esse aqui, ele detectou um malware que foi executado dentro de uma máquina, tá? Então, aqui ele vai trazer informações. Vou aqui na parte de details. Deixa eu ver se vai trazer aqui para mim o preview. Deixa eu ver se esse aqui traz o hash. Traz, ó, tá vendo? Então, ele fez uma ação de prevenção desse malware. O diretório que estava sendo executado, ó, na parte downloads, o meio do 7-zip. E outra coisa interessante, ó. Não sei se vocês conseguem ler aqui, onde está meu mouse. A ação que ele tomou, né? Ele quarentenou esse arquivo aqui. Então, ele mandou o hash para mim. Então, com o nome do arquivo, talvez não seja tão intuitivo, mas com o hash que ele manda aqui, o 256, o CH56, né, o SHA-56, 256, eu consigo, por exemplo, investigar em bases de reputação, o vírus total, por exemplo, eu consigo identificar se esse artefato, de fato, ele é malicioso ou não. E nesse contexto aqui, ele quarentenou, ou seja, ele mitigou, né, aquele arquivo lá, ou seja, não deixou executar o arquivo e tá lá guardadinho. Aí eu posso pegar esse arquivo de volta, por exemplo, remotamente, ou tomar alguma ação diretamente nele, tá? Posso fazer tudo isso de forma remota. Posso até mostrar daqui a pouco também, detonando no mouse e fazendo algumas ações, tá? Outra parte interessante que eu tenho aqui, além dos alertas do meu SIEM, eu vou ter também a questão do Cyber Threat Intelligence, que eu falei para vocês, tá? Que é uma dashboard, vamos ver se ele vai carregar aqui. Sem dados. Por que está sem dados? Porque tem um filtro aqui. Deixa eu tirar esse filtro. Pronto. Então, eu posso pesquisar diretamente aqui, tá? Não gerou alertas, eu vou fazer o hunting. Então, eu fui na máquina lá, peguei um hash específico, eu posso pesquisar aqui esse hash, porque ele vem trazendo também informações de hash,
desses arquivos. Então, eu posso fazer diretamente aqui. Claro que você tem que também ter uma base suficiente para isso. O que eu falo é um tempo suficiente. Imagina que você instalou o seu deployment hoje, tá? E tem uns maiores de 10 dias atrás. Talvez ele não consiga pegar dentro dessa base, não esteja mais lá, tá? Então, também tem isso. Por quê? O pessoal lá sempre faz aquela reciclagem, né? Vai sempre modificando também os thread feeds que a gente chama. Uma outra situação que eu posso fazer. Então, imagina que eu tenho esses alertas aqui que foram gerados e eu quero, por exemplo, evidenciar essas informações aqui, fazendo uma análise. Então, eu posso fazer de duas formas. Eu posso gerar uma timeline de investigação. O que seria isso? A timeline é onde eu coloco todos os meus artefatos que eu estou investigando. Por exemplo, eu quero investigar conexões suspeitas do PowerShell. Acho que não salvou aqui. Deixa eu ver aqui. Vou mudar para hoje. Foi hoje que eu executei o ataque. Já você vai estar pronto. O que acontece aqui? Nessa timeline específica, eu estou fazendo um correlacionamento de eventos. Ou seja, existem algumas táticas, né, técnicas, que eu posso utilizar o PowerShell para cunhos maliciosos, tá? Então, aqui eu estou pedindo que ele faça o seguinte, ele dentro de uma sequência, no máximo 30, que tenha duração no máximo 30 segundos, onde um evento que tem um processo chamado PowerShell, e esse mesmo processo PowerShell esteja relacionado a um evento de processo e um evento de rede. Então, veja, são distintos, né? São eventos distintos aí. Mas pode acontecer, então eu posso baixar um artefato de um local, né, da minha máquina, ou seja, teve acesso àquela máquina. Se eu for diretamente, eu não consigo. Geralmente, quando você tem acesso, é um terminalzinho que você tem acesso. Então, você vai utilizar o prompt de comando, ou se você digitar o comando PowerShell, você já entra no console do próprio PowerShell, por meio do prompt de comando. Então, você consegue executar comandos remotos. E aqui ele tem, ó, ele vai trazer para mim o correlacionamento do evento, na hora que iniciou a tentativa, né, de conexão, a finalização, a desconexão aqui também traz para mim, detalhes específicos de onde partiu o usuário que fez essa conexão. Eu vou também ter o Analyze novamente, para poder identificar essas informações aqui, ó. Então, aqui eu posso investigar de forma mais apurada. Então, dentro do PowerShell, ele executou alguns comandos, do próprio de comando que terminou, ou seja, eu posso agora ter todo esse meu contexto de investigação. Iniciei de uma forma, tá? Criei essa timeline, eu posso salvar essa timeline, vocês viram lá que estava salvo, mas só que quando eu abri estava zerado. Por quê? Porque ele estava num período de tempo que eu já havia excluído os dados anteriores. Eu só fiz mudar, coloquei um dado que foi feito nas últimas horas de hoje e ele agora apareceu para mim, esses eventos. Então agora sim, eu tenho esses eventos, porque isso pode mudar também, tá? Mas aqui está salvo. Tá certo? Essa timeline está salva e eu posso mandar para um case de investigação, por exemplo. Tá? Então, esse case pode ser escalonado. Então, se eu vier aqui, ó, deixa eu ver aqui, ele vier para um novo case, tá? Então, o case, associa o case a um ticket de ITSM que você tem. Né? Então, você tem um sistema de ticket lá que você gera, uma solicitação, e aqui para segurança. Então, no case, você pode fazer escalonamento, ou seja, você pode atribuir um título a ele, vai atribuir alguém, uma equipe específica, vai colocar uma tag, você vai poder se conectar. Então, imagina que essa área aqui é utilizada para a equipe de N1, que vai fazer triagem desse case, e a equipe de N2 e N3 utiliza o Gira, por exemplo. Então, eu posso criar o meu case aqui, colocar as informações, evidenciar as timelines que foram criadas, né, aqui. Se eu preencher tudo isso aqui, salvar, ele vai pegar essa timeline, vai criar um link aqui para que eu possa trabalhar também. Colocar imagens também, eu consigo colocar aqui dentro desse case, tá? Então, deixo tudo preparadinho e me conecto e mando via lá para o Gira. Então, no Gira, ele vai criar um card. Então, as pessoas que tiverem acesso ao Gira vão poder interagir. Tá? Então, tudo que for atualizado aqui é atualizado lá no Gira, mas o contrário, ele não consegue ainda fazer isso. Tá? Então, se eu encontrei uma evidência, por exemplo, numa outra timeline e quiser adicionar aqui, quando eu der o post lá, ele vai enviar lá para o Gira. Tá? E vai atualizar. Eu vou poder também fazer interações diretamente.
Tá? Então, assim, é bem útil durante o monitoramento de segurança. Outra coisa também que eu posso fazer aqui é, por exemplo, eu tenho análises que eu posso fazer separadas. Então, imagina o seguinte, eu tenho entidades hoje, que a gente fala, né? Então, a gente vai trabalhar com entidades. Que entidades são essas? Pode ser um host, eventos de rede ou de usuários. Ou seja, ou também posso ter todos esses eventos no local só. Mas se eu quiser trabalhar isolado, então eu quero trabalhar com conexões, registros de acessos, autenticações. Eu posso vir aqui, users, tá? Ele vai trazer todos os usuários que ele tem, que ele catalogou, né? Armazenou. Então, seja do AD, seja do Linux, ou seja, qualquer usuário que passou dentro desses logs aqui, ele vai trazer falhas também para mim. Sucesso de logon, falhas, eventos, vai separar esses eventos por categoria. Aqui eu tenho uma tabela com resumo, mas eu posso vir aqui, por exemplo, em todos os usuários para ver quais são todos os usuários que tá. São 79, então tem bastante coisa, né? O catálogo, claro, ele vai catalogar os usuários das máquinas, seja o usuário, uma máquina em si, por quê? Porque uma máquina no AD, ela tem uma conta também, né? Então, tanto que no final o nome dela é um cifrão, tá? Então, quando você ingressa uma máquina no AD, no final dela sempre vai ter um cifrão, identificando que é uma máquina, tá? Um objeto do AD. Então, ele vai catalogar, pode ser uma máquina, lá pode ser usuário de serviço, por exemplo, rede, é um usuário de serviço, ele vai trazer para mim também. É importante, que eu consigo visualizar, saber se foi utilizado de forma legítima ou não, aqueles usuários de serviços que são específicos, né, e que também podem ter um privilégio maior no meu sistema, tá? Então, ele vai trazer todos os usuários aqui, a última checagem que ele fez, né, que ele foi visto, quem foi aqui temos o root, também podemos investigar, né? Ó, moderado, o risco moderado, o que é que ele faz? Esse aqui são jobs de machine learning que estão rodando aqui nesse meu deployment. O que é que ele vai fazer? Perceba, o usuário root, ele vai colocar um peso a mais nesse usuário, vai fazer uma análise de entidade, como eu falei para vocês. Você vai mostrar para vocês também, tem uma dashboard específica para isso. Então, esse usuário foi visto em vários alertas. Opa, peraí. Ele vai colocar um peso lá e vai dizer, como ele colocou aqui. Então, eu posso começar também a investigar. Então, usuário crítico para mim, usuário root, né, que é um usuário que tem todos os poderes e privilégios dentro da máquina. Um outro usuário no Windows, que eu tenha, por exemplo, né, sistema, que é o usuário máximo, né, que você tem em um sistema Windows. Administrator é um usuário, né, que tem poderes, né, elevados, mas o usuário que tem maior privilégio dentro de um sistema Windows é o System, tá? Então, esse usuário também eu tenho que observar. Acesso anônimos, por exemplo, né, um usuário anônimo, enfim. Então, nessa área aqui eu consigo trabalhar olhando para os usuários, especificamente para os usuários. Nas outras eu consigo ver o host, né, o que foi produzido dentro de um host, por exemplo. Aqui eu consigo ver as falhas de logon, né? Vai dizer que tem uma grande quantidade de falhas de logon, por exemplo, tá? E aí depois a gente poderia ver especificamente onde é que está sendo essas falhas de logon, tá? Aí deixa eu passar aqui para vocês. Na parte de host, eu tenho o seguinte, é uma coisa que é bem interessante. Vai trazer todos os hosts onde tem o Elastic instalado, tá certo? Ou o AuditBit, né? Cadê? Aqui, ó. Processos incomuns. Pronto. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está trazendo essas informações dos processos incomuns que ele observou lá na máquina. Tá? E com isso, eu posso, por exemplo, perceba que aqui eu tenho na máquina Ubuntu, eu tenho o último comando que foi dado, né, pelo comando root, chamando aqui, ó, que vai dar o detalhe desse comando, tá? Mais informações, eu consigo visualizar, tá? Especificamente, eu consigo pegar, por exemplo, e mandar para uma timeline lá de investigação, seria ponteiro do mouse em cima, eu envio para uma timeline de investigação, eu consigo ver informações específicas sobre o usuário root, tá? Aquele alerta lá que a gente viu, utilizando o 7-zip, aqui ele vai mostrar também para mim o local que foi executado, e 7-zip, enfim. Eu posso, né, dessa forma aqui, também fazer um hunt, ou seja, eu não estou olhando para os alertas, eu estou procurando algo anômalo.
tá, né, tá me cheirando estranho isso aí, tá, no meu sistema. Então, eu consigo analisar e correlacionar. Então, veja que aqui também trouxe a parte, um usuário relacionado a um host. Então, eu consigo avançar, né, e ter mais, um contexto maior. Além disso, eu consigo, na parte de networking, por exemplo, eu consigo ver os eventos pontuando as conexões de rede, né, que tiveram dentro desses eventos aí, tá? Dos hosts ou de um host específico. Então, aqui ele vai criar um mapa, tá? De onde estava partindo a origem ou o destino, né, dessas conexões, especificamente. E aqui ele vai trazer para mim, na parte de flow, ele traz as conexões de origem e de destino. Tá? IP origem, IP destino. Deixa eu só diminuir aqui para poder ficar mais agora. Pronto. Então, ele vai trazer o ASN dessa conexão, que eu posso investigar também. Tá? A quantidade de bytes enviadas ou recebidas, qual local específico, o país de origem que estava. Então, perceba aqui. Aí a pessoa pode chegar assim, não, mas no meu Zabbix eu consigo ver as conexões, eu consigo ver throughput de rede. No Zabbix, né, ativamente do tipo Zabbix, você consegue ver o throughput da rede, mas você não consegue ver o que está rolando ali dentro, separadamente, das conexões, né, que a gente chama de NetFlow. E no Sim você consegue. E ainda você consegue correlacionar essas informações. Eu acho que eu não tenho nenhuma anomalia aqui, ó, por exemplo. Anomalias são jobs de machine learning que estão rodando aqui, tá? Mas eu acho que eu não tenho dado suficiente para ele trazer para mim essas anomalias. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar nos últimos 90 dias. Eu vou ter bastante coisa aqui. Eu vou excluindo para não sobrecarregar aqui também, que meu deployment é pequenininho. Não, já trouxe aqui, tá vendo? Olha, uma conexão em comum, né? Uma atividade de conexão em comum utilizando o Linux. E aqui já diz a informação para mim, ó. Ele vai dizer o IP, a regra, né? Que é o job machine está rodando, o nome do processo, a Apache e o destino que está trazendo para mim, ó. Tá? Então aqui, perceba o horário, né? Que foi que ocorreu isso. Então veja, e até o usuário que estava executando, né? Que é o próprio serviço do Apache. Então essa aqui são as anomalias de rede que ele detectou. Mas vai isso aí é um problema? Depende. É aí que você vai ter que investigar, que eles chamam, né? Que é o hunt proativo que você tem, que você vai lá buscar informações específicas que saiu. Se saiu da sua vez, se o CIEM não conseguiu pegar com a regra lá, com Detection Rules, aí você vai criar uma regra para poder abraçar, né, essa detecção. Tá? Mas aqui você vai ter bastante informações, né, como é focado em rede, e ele tem mais conexões de rede aqui que ele achou anômala. Ou seja, ele pega essa massa de dados durante o período, analisa, e o que sai, né, fora da curva, ele já dispara e te chama a atenção para que você possa fazer a sua investigação. Tá? Então, esse é um poder acelerado da busca. Você também tem aqui, cadê? Na parte dashboard, você tem o entidades. Ó, cadê ele? Que chama entidades. Ih, acho que aqui não tem nada, né? Deixa eu Só o habilitar risk aqui. score, né? Ele está habilitado. Acho que eu atualizei ele deu Desabilitou. boas, ó. Olha lá. Que eu atualizei hoje. Enfim, deixa eu atualizar aí que ele vai mostrar alguma coisinha. Se não deu boa. Cadê? Pronto, agora, tá vendo? Então, dessa forma aqui, eu posso analisar por risco envolvendo as entidades. Então, eu tenho um usuário específico. Uma pessoa chega para mim e diz, ó, fica de olho nesse usuário aqui. Se houver alguma anomalia desse usuário aqui, reporta logo, investiga e reporta. Pronto, eu posso olhar aqui. Administrador, por exemplo, um usuário que tem um alto privilégio, um sistema, um host, ou na rede aqui embaixo, ó, também, aqueles jobs estavam rolando lá de machine learning. Entendeu? Então, aqui é uma outra forma que eu tenho de analisar. Eu vou analisar a entidade e o risco associado para elas, tá? Para que eu possa ter celeridade. Então, eu posso ter minha equipe separando aí as funções. Então, quando o cara vai lá para o alerta, vem uma outra pessoa, vem para cá, olha, ou se não vai outra pessoa lá, vê na parte de usuários, hosts, né? E por aí vai. Então, você consegue fazer bastante coisas
né, utilizando a tua ferramenta de CIEM, tá? No tocante a dashboards, por exemplo, imagina que você está submetendo a ISO 27001, o auditor chegou lá e diz assim para você, ó, como é que você prova que você consegue monitorar os registros de acessos do usuário, falhas de logon, né, usuário bloqueado, usuário habilitado, criação de grupo, de um objeto novo no AD, tá? Então, eu falo do AD porque é o principal local que tem de gestão de acesso, né? Você poderia ter outra solução, mas é a mais comum que nós temos hoje para gestão de acesso, tá bom? Então, você vem aqui, ó, eu venho em dashboards, isso aqui é porque eu estava mexendo numa timeline, aí, mesmo salvando, ele tem esse bugzinho que fica perguntando o tempo todo se quer salvar. Aí aqui eu venho para o Windows, que é específico, né? Cadê? Windows. Ó, eu vou clicar em qualquer um desse aqui. Deixa eu ver, viu? Então, esse dashboard já vem pronto. Então, quando você monta a sua estrutura aqui, você vai fazer a sua gestão de dados, que eu vou mostrar já só para finalizar lá no finalzinho, como é que esses dados chegam aqui, tá? Então, eu tenho o período de 90 dias. Então, aqui eu consigo, por exemplo. Então, o auditor ele chegou para mim e ele quer saber falhas de logon, né, contas bloqueadas. Eu posso mostrar para ele rapidamente. E aqui eu consigo ter esse meu gerenciamento. Então, ele vai trazer detalhes. Está carregando aqui, 90 dias. Não carregou? Cadê? Tá com algum filtro aqui? Não. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar. Aqui tem alguns dashes desse que eles estão dando uma mexida, viu, Wagner? Eu atualizei, aí ele. Dá uma quebrada. 30 dias. Teve uma pergunta aqui do Jefferson, né? Ó, teria algum módulo que integre um tax, né? E consiga uma análise de comando? Análise O de Tax comando. Discover faz, não faz? Sim. Então, você vai gerar por exemplo, você vai instalar o Elastic Agent numa máquina, né? Coletor, recebendo syslog, né? Então, ele vai mandar para o teu ativo, Tacax lá, o teu roteador, manda para esse servidor, né? Especificamente. Esse syslog. Aí ele vai vir naquele documento já pré-pronto lá, né? Não vai vir parseado, né? A gente pode até ver lá, mas ele tem Cisco, mas especificamente Tacax eu acredito que não. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Enfim, esse aqui deu boas horas, esse aqui não. Não, Mas acho que enfim, ele quebra. quebrou aqui. Deixa eu ver aqui, usuários. Ó, aqui já tá normal. Isso, é que tem alguns que ele quebra. Pronto. Mas aqui aqui você tem essa visão, né? Quem realizou, ele vai dizer o alvo dele, né, o usuário que foi alvo, entendeu? Nesse aqui é usuário habilitado, tá? Aqui é usuário criado. Então, enfim, você, né, consegue mostrar para a pessoa lá, auditor, que você consegue ter esse gerenciamento dessas dashboards aqui, ou desses usuários, por meio dessa dashboard. E você também pode fazer hunt por aqui. É outra forma que você tem. Por quê? Porque você vai fazer busca, tá? Uma busca específica, tá certo? Claro que quando você quer refinar, aí você vai ter que utilizar as queries, né? Que vai ficar bem mais fácil, né? Mas como o tempo é curto, não dá muito para a gente fazer isso, mas visualmente você consegue fazer seu hunting assim, utilizando essas dashboards. No tocante à gestão de dados, pessoal, aqui você tem as integrações, ó. Nas integrações, o que é isso? É você trazer capacidade ao Elastic Agent. Então, o Elastic Agent é um agente único que você instala em um host, por exemplo. Eu quero coletar logs do Windows. Deixa eu ver se eu tenho uma. Aí eu venho aqui, cadê? Eu venho aqui no Fleet, que é o gerenciador desses agentes. Eu venho aqui em Policies, aí Agent Policies. Eu tenho aqui, ó, cadê? Deixa eu ver o que interessante que eu tenho aqui. O Windows. Pronto, esse aqui, só o monitoramento do Windows. Então, o que acontece? Eu tenho as minhas integrações para o Windows. Então, aqui eu só quero coletar informações de logs do Windows, do sistema, da rede e o SQL. O que seria o SQL? Eles são comandos remotos que eu consigo executar no meu host, tá? Comando remoto que eu consigo executar em tempo real. Ou seja, está funcionando, consegue executar. Depois eu posso até trazer
para vocês algo específico sobre o SQL e o Elastic Defender também para os comandos de forma remota. Mas qual seria a diferença desses dois recursos aqui? Oi? Aproveitando que está nessa parte ali, né, o Daltro perguntou o seguinte, olha, o Elastic Defend também pode ser usado para servers ou apenas para endpoints? Isso. Ele pode ser usado para server. Na verdade, a Elastic, ela fala, não recomenda, não, utiliza para endpoint e tal. Mas quando a gente vai implementar, né, a gente sempre recomenda ao cliente que ele utilize nos servidores, principalmente. Pensa comigo, onde é que está o dado mais crítico na empresa? É no servidor, né? Então, a gente precisa ter um cuidado maior, né? Então, claro, você pode parametrizar o Elastic Defend, por quê? Porque ele pode apenas detectar, entendeu? Detectar e não responder. Como assim? Imagina, eu estou detonando um malware lá, ele vai mandar o alerta e vai parar esse malware, tá certo? Então, algumas vezes o cliente ele pede, não, eu só quero que alerte, mas quando, por exemplo, um ransomware, você vai ter que responder imediatamente, entendeu? Então, você consegue fazer tranquilamente utilizando em servidores, que é o mais recomendado. Alguns servidores, na verdade, o Windows Server, ele tem uma proteção nativa, né, que é o Windows Defender. Você pode desabilitar e configurar o Defender, né, Elastic Defender. Ou você pode fazer isso também o seguinte, por exemplo, uma policy dessa que eu criei aqui, monitoramento. Eu quero apenas monitorar e detectar. Mas no meu servidor eu já tenho uma proteção lá, então eu posso colocar aquele jogo, né, vindo aqui. Exemplo, se eu vir aqui no Windows, na função, no integração Windows, o que é que eu tenho aqui? Eu posso coletar do AppLocker, por exemplo, né, os logs do AppLocker, posso dos pacotes, né, também desse AppLocker, do Forward, que seria isso, eu boto um servidor principal, o Windows, recebendo todos os logs dos servidores Windows, e desse servidor eu encaminho para o meu CIEM. Aí eu tenho aqui também PowerShell, que é importantíssimo, eu tenho outra estrutura do PowerShell, e eu tenho o Windows Defender, tá? Eu tenho o Windows Defender aqui, que eu posso também coletar esses logs. Além das métricas também, que eu posso trazer para mim. Então, eu posso fazer essa parametrização, ou seja, o que é que eu quero trazer. Então, eu não tenho lá o Elastic Defender lá, mas eu tenho o Windows Defender no meu servidor. Então, eu posso pegar esses logs e trazer para cá. E criar regras para me alertar de alguma coisa específica. Entendeu? A mesma coisa é na integração System. Qual a diferença? Aqui você vai pegar mais logs de Sysmon, PowerShell e entre outros logs, né? O Windows Defender e o AppLocker. Já no System, é uma integração que ela abrange tanto o Windows quanto o Linux. Então, aqui eu posso, por exemplo, dizer que eu não quero pegar, por exemplo, aqui em cima, eu desmarquei, que essa opção aqui ele vai trazer logs do Linux. Então, como essa policy é focada para o Windows, eu desabilitei. Tá? Então, eu só deixei habilitado que ele colete logs de aplicações de segurança e do próprio sistema, que são os logs principais. Então, com isso, eu consigo podar, né? Até porque você vai ter, lembre-se, você vai ter, às vezes você vai coletar muita coisa sem necessidade. Então, você tem que fazer essa poda aí para trazer sempre contexto para o seu monitoramento. E as regras lá que você ativa, muitas delas também têm essas informações. Então, precisa de algo específico que você esteja coletando para poder dar match, tá? Nas suas informações. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui, tá? Porque senão tem muito mais coisas, né? Deixar aberto agora para perguntas. Né? Em todo momento a gente pode trazer outras coisas mais interessantes. Aqui, pessoal, eu coloquei o QR Code para o meu treinamento, né? Que o Rodrigo tem mencionado. É o Elastic Security Fundamentos de CIEM, né? Acessa lá, Wagner, acessa lá, mostra pra turma aí, cara. Tá, deixa eu acessar aqui então. Acessa lá e inclusive coloca o link ali pra gente, até para registrar aqui no vídeo. Tá, deixa eu acessar aqui. Agora o link, isso aí aqui. O link já eu coloco, eu esqueci de copiar aqui, só botei o QR Code. Vai.
Então você vem aqui, cadê? Pessoal, enquanto o Wagner vai acessando lá, se vocês tiverem alguma pergunta aí, né, fique à vontade, pode abrir ali o áudio, né. Ó, tem uma pergunta aqui do Dalton, né, essa integração do Network Packet com com a policy do Windows é interessante ter? Essa pergunta é para ti, Wagner. Só um minuto, isso. Aqui eu tô abrindo aqui. Deixa eu abrir pelo Chrome. E ele, como eu tô logado, aí, oxi, tudo sempre ainda no Chrome é brincadeira, viu? As bozão que daqui, que sinceramente. Certo, a integração lá pro network é o seguinte, eu tô coletando requisições de DNS. Lá, como é o AD, aí eu tô coletando requisições de DNS. Entendeu? Muito bom. Agora sim, e você pode coletar NetFlow. Vai depender muito. Tá? Então, assim, depende do contexto que você quer. Então, imagina que você não esteja coletando Fire, mas você está coletando é, diretamente do Fire, mas você precisa coletar pacotes de rede do próprio servidor. Por quê? Os ataques, por exemplo, eu gostei lá do PowerShell. Talvez eu estava utilizando um ataque que não passa lá pelo Firewall, mas foi registrado lá no teu servidor, então é interessante. Aquela integração que eu coloquei, eu estou pegando só informações de DNS. Por quê? Porque o servidor do AD ele tem uma função de DNS também. Lá naquela tela de network que eu mostrei para vocês, tem uma opção do lado do Flow, para ser bem rápido, mas tem a opção de DNS também. HTTP e DNS também. Aí eu gosto de pegar para poder ver os domínios que estão sendo requisitados, os top domínios, né? Para ver se não tem alguma coisa anômala. Então, pessoal, esse aqui é o meu treinamento, tá? Eu vou já boto para vocês aqui o link, eu boto lá no grupo também. Então, a ideia do treinamento é justamente foi essa de trazer alguma coisa, né, em português, né, falando sobre Elastic Security, né? Então, como o próprio nome já diz, são fundamentos, são os fundamentos de uma ferramenta de CIEM aplicadas ao Elastic Security. Tá? Então, você aqui você vai ter a oportunidade, por exemplo, você vai criar um deployment na cloud, eu vou te mostrar como você configurar os agentes, né, seja um agente no host Windows, Linux, no Windows e no Linux, né? O que é que eu devo coletar? Tá? Auditoria, por exemplo. Quais são os logs importantes para auditoria? Então, eu vou mostrar para vocês como você habilitar regras, e como testar essas regras, né? Gerando pequenos ataques que a gente tem. Eu vou trazer também a questão do OS Query, ou seja, como é que você consegue fazer consultas em tempo real. Você está numa máquina e você quer saber os usuários estão logados naquela máquina em tempo real. Você consegue fazer isso utilizando OS Query. E eu também trago o Elastic Defend, né, que é o EDR da própria Elastic, onde você pode, onde a gente vai configurar esse EDR numa máquina, vai gerar alguns ataques também e coletar esses dados, tá? Futuramente, né, talvez não ainda não esse ano, né, porque já está terminando o ano, mas já tenho preparado alguma coisa um pouco mais avançada, né? Mas que vai depender muito desse primeiro treinamento, né? Então, a pessoa que vai fazer o segundo treinamento, que é a parte mais avançada de Threat Hunt, já precisa ter conhecimento básico do que é um CIEM, como coletar esses dados, o que coletar desses dados, né? E como ativar essas regras para poder fazer esse hunt. Então, assim, é um conteúdo que eu senti muita falta, né, no começo, há 3 anos atrás, né, de ter alguma coisa que trouxesse com a roupagem de segurança, porque, assim, claro, tudo é busca, né, lá na Elastic, mas uma busca, uns conceitos com a roupagem da parte de segurança, o que é que eu posso fazer. E é tanto que, quando eu comecei, muitas pessoas chegaram para mim e diziam assim, eu não sabia que o Elastic tinha um sim, eu não sabia que, não vislumbrava que eu conseguiria fazer tanta coisa com o Elastic, você consegue, tá? Aí o pessoal, hoje, fez o ASO, o POC, né, do próprio Elastic, mas que você consegue também trabalhar as duas ferramentas, né? Tranquilamente, né? Sem problema nenhum. Então, seria basicamente isso aqui, pessoal. Teria esse treinamento, né? Agradecer a vocês, agradecer ao Rodrigo a oportunidade que vocês me deram, né? Eu queria também deixar aberto aqui para
para as perguntas aí, caso alguém tenha alguma Eu pergunta, queira agradeço, meu amigo. questionar. Agradeço pela oportunidade de ter você aí na nossa live, né? E, ó, mas tem mais uma pergunta do Marcondes aqui, tá? Que é, ele perguntou assim, ó, Wagner, em uma análise de malware que esteja em quarentena, seria possível obter o artefato executável para o análise de cada parte? Sim, é possível. Deixa eu só. Cadê aqui? Deixa eu voltar para lá para o CIEM. Ah, cadê? Aqui no CIEM, deixa eu ver. Foi aqui, não foi? Foi no. No Ubuntu, né, que você pegou lá? Não foi esse, foi no Windows. Agora, eu acho que essa máquina deve estar. Deixa eu só salvar esse cara. Carrega o outro ali. Deixa eu fechar, porque senão ele vai travar minha máquina. Salvar esse. É possível sim. Tem até os artigos que eu faço. Deixa eu botar aqui Medium. Só colar aqui para vocês. Pronto. Aqui tem bastante artigos, inclusive tem um desse artefato aí que eu fiz. De cabeça eu não lembro agora, tá? Não lembro de cabeça, mas. Agora, cadê o. Olha aqui. Deixa eu achar aqui o chat. Colar aqui, pronto. Perfeito. E eu vou. Cadê? Deixa eu só subir aqui a máquina rapidinho. Cadê o ataque? Tá salvo. Já tá salvo. Deixa eu ver aqui. Para abrir, eu vou detonar aqui o mal para a gente gerar a evidência lá. Então vai dar para a gente puxar agora. Pronto. Eu vou abrir aqui. Downloads. Cadê? Pronto, esse cara aqui, ó. O malware. Vou extrair. Só clique em gerou lá. Cadê? Extrair. Aparece aqui embaixo, ó. Então, o EDR ele já está com o funcionamento dele, né? Já não deixou continuar. Ele extraiu, mas ele já quarentenou para lá. Então, aqui, cadê? Puxa isso aqui para. Cadê Malware Prevention? Dá um refresh lá, né? Tem que dar, mas eu já tinha executado, ele já tem um aqui guardado. Deixa eu voltar aqui nos últimos. 90 dias. Tudo demais. 30. Cadê? Malware Prevention. Comportamento malicioso. Aqui. Vou mostrar isso aqui. Cadê? Aí eu venho aqui. Details. E aqui, ó. Action. Então, na ação que eu posso tomar para ele, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso isolar esse host e eu posso responder. Então, nesse console do Responde, eu posso fazer a interação diretamente com aquele meu host lá. Então, ele tem que estar, né, health lá. Eu acabei de ligar ele. Eu posso vir aqui. Não, aqui não. Help. E eu tenho uma opção chamada Get File. Além disso, eu posso, o processo, né, posso visualizar os processos. Vou até dar um aqui só para ele deixar executando lá. E aqui eu tenho suspender processos. Aqui, ó. Então, aquele caminho lá que ele deu para mim, eu posso obter esse arquivo. Get file. Ele vai puxar esse arquivo da máquina, vai botar uma senhazinha elástica
você extrai um ponto zip, aí você pode fazer toda a tratativa, investigar aquele malware. Ou você pode diretamente pegar lá o hash, né, daquele malware. Então você pode fazer isso. E lá no meu artigo, lá no meu blog, tem um artigo que eu falo sobre isso aqui também, né, como você utilizar esse painel aqui, né, especificamente do Elastic Defense, para você poder fazer todo o gerenciamento do endpoint remoto. Além do que você pode isolar o host, né? Quando você isola o host, a comunicação fica entre a máquina e o deployment. Ela não fica sem comunicação com a rede externa. Aquele comando lá dos processos ó, que eu executei ó, é em tempo real. Tá? Ou seja, liguei a máquina, executei lá o comando aqui process, ele está trazendo todos os processos que estão em execução na minha máquina. E aqui eu também posso interagir. Tá? Eu posso executar comandos. Cadê? Ó, execute command. Esses comandos, no sistema Windows, eu vou utilizar o do property de comando, né, daquele DOS lá. DOS. Ele, por enquanto, não aceita do PowerShell. Já no Linux, esses comandos é do próprio Bash. Então, ls, cd, que você quiser entrar no diretório, apagar um arquivo, entendeu? Ver as conexões de rede, tudo isso você consegue fazer utilizando esse comando aqui, essa interatividade. Claro, né, ele tem que estar com a função do Elastic Defend. O Elastic Defend, para vocês terem uma ideia, deixa eu ver aqui, integração. Ó, ele está aqui, ó. É um recurso que você vai, uma camada de segurança que você aplica ao Elastic Agent, ou seja, você vai dizer a ele que você quer que, além de monitorar você quer que ele proteja, a função DDR. Eu vou só adicionar aqui, mas a gente não vai dar continuidade, só para vocês verem os recursos que ele tem. Então, aqui ele tem, ó, apenas de coleta dos dados, antivírus, né? Próxima geração, que você também pode fazer um scan remoto, naquela painel lá que eu mostrei. Você pode direcionar um scan para uma unidade específica, você queira um diretório. Você também pode ter a função de EDR, o que vai diferenciar do outro é apenas a quantidade de eventos que ele vai trazer, ele vai coletar. Mas aqui, quando você tem o completão, né? Ele vai trazer, de fato, a detecção e a resposta. E esse completo, eu tenho até uma pólice com ele aqui também, dá para a gente ver. Uma pergunta que fizeram aqui também, o Dalton, essa parte de isolar é só na versão paga? Isolamento infelizmente é. Mas essa aqui do Malware Protection, deixa eu ver aqui, deixa eu, Windows, pronto, eu tenho aqui a integração, tá vendo? E depois tem até que atualizar ela. O que eu tenho na versão Open Source? Eu só tenho até aqui, cadê? Até essa parte aqui. De Malware Prevention. Eu consigo. Então, ele consegue fazer o scan dos arquivos em tempo real, né? A modificação desses arquivos, se foi alterado algum hash. Além disso, eu consigo proteger contra ransomware, que é mais um Windows. Tem aqui também, ó, do Memory Threat Protection, né? Ou seja, eu vou tentar... quando você vai logar no AD, aquele hash, o hash, né, que ele vai fazer, ele vai utilizar a senha, ele fica gravado na memória. Então, eu posso fazer o dump desse hash, pegar o hash e me conectar a um serviço do AD sem usar senha, né, que é o ataque chamado PSD hash, que você utiliza. Tá? Então, essa proteção aqui, justamente, ele vai analisar esse comportamento. Se ele vê que é malicioso, ele já dá um ban lá, né? Mostra aquela telinha. Pronto. Aí aqui e isso aqui tudo é na versão paga, mas você consegue aqui, ó, capturar esses logs aqui, tudinho, sem problema nenhum. E ter a função lá de malware protection, tá? E aqui você pode dizer, aqui já mudou uma coisa aqui. E aqui você pode habilitá-lo como proteção, tá vendo? Por default. Ou seja, se for numa máquina, no Windows Defender, menos servidor, né? Porque no servidor ele não consegue fazer, você vai ter que desabilitar manualmente. Tá? O Windows Defender no servidor, mas ele já entra com essa camada de proteção, automaticamente. Então, na versão paga, você tem tudo isso. Na versão open source, você consegue coletar essas informações aqui e, questão de proteção, você tem apenas a proteção de malware. Esse malware, o que ele faz? Eles são artefatos que ele vai correlacionar com o Threat Intelligence, lá que você configurou. Caso você não tenha, ele vai na base lá do Elastic Security Labs, que eles disponibilizam lá. Artefatos e regras de IARA Rules, para que ele possa fazer esse colecionamento e mitigação. Pronto. Ó, o Jefferson fez mais uma pergunta aqui, ó.
Na versão Open, quantos endpoints eu consigo ver? Necessita de muito servidor? Então, Como Jefferson, na assim? verdade, não tem limitação, né? O que vai depender é muito da capacidade que o seu Elastic tem de armazenar e recepção de dados, né? Isso, Porque o Elastic ele tem muita questão, né? Ele tem uma questão o dimensionamento dele é baseado na ingestão diária versus tempo de retenção, né? isso. Obviamente, você precisa ter, né, dependendo da quantidade de ativos, né, Wagner, que você tiver, você vai ter que ter realmente uma Isso. infra considerável, né? Ah, é verdade. E Isso também, aí é. e também ele fez a seguinte pergunta, ele faz um papel de AV, né, de antivírus? Faz, né? Ele faz um antivírus ali Isso, ele faz. Ele consegue faz. fazer. Talvez ele não tenha tanta a funcionalidade específica de uma vez, né? Antivírus. Isso. Mas ele consegue fazer bastante coisas que para proteção ele atende bem. Por exemplo, lá aquele malware que eu acionei lá, você viu que ele extraiu, mas em dado momento ele já apagou, mandou para quarentena e mandou um alerta para mim, para o meu CIEM. E no meu CIEM eu consigo, lá naquele painel do Posto, né? Response, eu consigo fazer um scan ou puxar aquele artefato para mim. Ou eu até isolar o host, que vai bem mais do que um antivírus faz. Muito bom. Muito bom, meu amigo Wagner. Cara, mais uma vez, só tenho que agradecer, né, pela sua disponibilidade em passar esse conhecimento para a galera e dar uma aprofundada aqui com a turma com relação ao Elastic Security, né, e nessas features que o Security oferece, né. Aproveitando aqui, turma, por favor, peço vocês não saírem ainda, deixa eu só passar um bisu rápido aqui para vocês, né. Bom, o Wagner trouxe aqui para vocês toda essa característica aí do nosso CIEM, do Elastic Security, né? E também eu quero já fazer o merchan aqui com vocês, né? Assim como o Wagner fez ali o merchan do treinamento dele, que eu acho que é fundamental para quem quer trabalhar na área de segurança usando o Elastic, não só com o Elastic, mas também entender todo esse mecanismo, esse conceito, né? Eu acho que é fundamental. E um preço, né, Wagner, fantástico ali. E também convidar vocês aqui para o dia 27, e aí deixa eu trazer aqui rapidamente, deixa eu só, na verdade, eu vou fazer até o contrário aqui, né? Cadê? Isso aqui, deixa eu verificar, cadê? Como é que eu apresento esse carinha aqui? Geralmente era para apresentar. Não, mas vamos lá, vou aumentar aqui rapidão, que aqui o negócio já é meio hands-on mesmo. Então é o seguinte, turma, continuando aí, né, a gente está com a promoção aqui de Black Friday do Mini Stack em 15 dias, né, o Elastic Stack. O Wagner participou aí da turma, foi um sucesso, a galera gostou muito, onde a gente passa pela parte de segurança, não tão aprofundado igual o curso do Wagner, mas a gente passa pelos pontos principais para você entender como é que a ferramenta funciona, né, mas não limitado a isso, né, a gente abrange toda a stack, ou seja, todas as ferramentas que compõem o Elasticsearch, tá? E a gente vai ter uma live no dia 27 de novembro, que a gente vai fazer explicar para vocês como é que vocês trabalham o Elasticsearch com a AI generativa, né? Usando a AI generativa open source, né? É bem legal. E também a gente vai fazer a abertura da promoção do Black Friday, tá? Então vai ser um preço bem legal para a galera que realmente tem o desejo de aprender o Elastic de ponta a ponta, né? A gente quer trazer para vocês aí um preço bacana de Black Friday, para você capacitar em 15 dias, olha que bacana, né? E aí, né, apresentando aqui rapidamente para vocês o que é o treinamento, né? Deixa eu dar uma travada aqui, cadê? Você vai destravar aqui. Opa, voltou. Aí. Então, deixa eu fazer bem rapidamente a apresentação para vocês, não tomar mais o tempo de vocês. Então, o que é o Elastic ali, né? Aqui, eu estou me apresentando aqui rapidamente, tá? Vou pular um pouquinho essa parte, porque depois eu vou me apresentar com mais detalhes. Mas só para vocês entenderem, né? Eu trabalho já com Elastic desde quando ele era pequenininho, né?
Então, 14 anos de experiência com Elastic, né? Então tem bastante know-how aí no mercado com relação ao Elastic, implementações em diversos segmentos, tá? Mas vamos focar aqui diretamente no treinamento, tá? Então, a ideia é você realmente estar preparado, né, para usar o Elasticsearch e implementar. Então, esse curso é um curso de 15 dias, que vai totalizar 45 horas de imersão. E quando eu falo imersão, né, Wagner, é bastante conteúdo mesmo que acontece no treinamento, Isso mesmo. né? E a gente aborda a parte de observabilidade e segurança, né, ali, e também entra na parte que a gente chama de parte paga, né, que é a parte do machine learning, né, da parte de solução de AI generativa, onde você vai aprender a fazer uma solução generativa com o Elastic, tá? Então, aqui nós temos o conteúdo, né? Então, são 4 dias de Elasticsearch, 2 dias de ingestão de dados usando o Logstash, os Bits, o Elastic Agent, né? Visualização de dados, 3 dias, você vai aprender a fazer painéis, dashboards, né? Tudinho dentro do Elastic, tá? Mapas com georreferência e tudo mais. Depois a gente passa pela observabilidade, a gente vai te pegar uma aplicação mesmo, a gente pega uma aplicação e você vai montar toda a observabilidade de ponta a ponta dessa aplicação. Elastic Security, mesmo processo, a gente vai pegar ali para você, a gente vai criar alertas, você vai entender como é que cria um alerta, mitiga incidente, né, e tudo mais, entender, fazer um alertazinho para ser enviado, né. Depois a gente passa pela parte do Machine Learning, a gente aprende, onde você vai aprender ali o que o Elastic tem de Machine Learning, o que ele pode te auxiliar nesse aspecto, e por fim, né, 2 dias ali com a regenerativa e fazendo uma solução RAG usando o Elasticsearch, tá. Então, você que entrou aqui agora na live, continua na live, continua no grupo, na verdade, naquele grupo que está lá. É um grupo em que a gente fica comunicando entre os profissionais, né? São todos profissionais já de mercado que está ali dentro, são uma galera realmente muito boa, que fez o treinamento, né? E é bem legal. E aí, não perca, né? No dia 27 aí, a gente vai fazer essa live com vocês, vai abrir ali, né, a nossa promoção de Black Friday para vocês poderem fazer a aquisição de treinamento para você que ainda, né, não se capacitou, né, e etc, tá bom? Turma, muito bem, eu quero novamente agradecer o Wagner aqui pela disponibilidade dele de estar aqui com a gente, né? Agradecer a todos vocês aí também pelo tempo, né, e dedicação de vocês, tá? E mais uma vez, deixar aqui meus agradecimentos pela participação e aguardo vocês aí, então, no dia 27, para a gente poder bater um papo sobre a AI generativa com Elastic e espero você aí fazendo treinamento com a gente, tá bom? Turma, obrigado, um bom descanso para vocês, um ótimo final de semana e a gente vai se falando, tá? Eu vou disponibilizar a gravação lá no grupo do WhatsApp, tá? Vou colocar lá para vocês. E a partir daí vocês podem baixar e etc, né? Também vai estar no canal do Wagner lá também, né? Pode usar lá pelo canal do Wagner também. Eu acredito que amanhã já deve estar lá disponível, tá? E vou passar aqui o link, né, do treinamento, tá? Um detalhe importante, tá? O treinamento, ele é online ao vivo, tá? Ele é online ao vivo. A gente grava, a gente faz o treinamento e grava as aulas e as aulas ficam disponíveis para vocês durante um ano lá, tá? Então é legal porque o curso é realmente online, né? Não é um curso, gravação, não. Tem a gravação para aquela galera que não consegue, por exemplo, às vezes conseguir assistir o vídeo, né? Assistir a aula online naquele dia. Mas pelo menos ele tem a gravação da aula daquele dia para poder acompanhar, né? E a turma ali, tá bom? E participem lá que vocês vão ter bastante benefício, né? Porque vai ajudar bastante vocês aí a se capacitarem aí no Elasticsearch, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez, boa noite a todo mundo e, de novo, a gente vai colocar o link lá para vocês, lá no grupo, para que vocês possam baixar, tá bom? Valeu. Valeu! Um abraço. Falou, tchau, tchau.